Então, nós vamos hoje retomar, depois desse nosso azarão de segunda-feira, todos os feriados prolongados caem em segunda-feira, mas nós vamos retornar um pouco a partir da nossa última aula, que nós pensamos o que eram os modos e gêneros de conhecimento na ética e no Tratado da Emenda, um pouco, nós fizemos uma apresentação geral. Nós vamos voltar agora para os pensamentos metafísicos, levando em consideração que os pensamentos metafísicos são uma apresentação da metafísica cartesiana, né? Portanto, o Descartes está usando ali uma série de conceitos e o Spinoza está explicando, nesse mesmo texto, como o Descartes usa esses conceitos. Vamos reter uma coisa importante. A maneira como o Spinoza fala nesse texto, ela é cartesiana, mas ela denuncia, se vocês compararem com o que o Spinoza escreveu depois, pelas ênfases, por aquilo que o Spinoza sublinha, pelos assuntos que ele escolhe falar, em comparação com o que ele vai dizer mais tarde sobre essas mesmas coisas na ética, no Tratado de Emenda, até mesmo no Tratado Breve, que é um texto onde a linguagem dele é mais próxima dos pensamentos metafísicos, digamos assim, isso que o Spinoza sublinha na metafísica cartesiana é uma matriz para as críticas que ele vai fazer ao cartesianismo. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele mostra compreender o Descartes, da maneira dele ali, de uma maneira bem interessante, diga-se de passagem, né, uma compreensão próxima de um autor do século XVII sobre outro autor grandioso do século XVII, e não há uma falsificação filosófica por parte do Spinoza, quer dizer, o Spinoza não apresenta o Descartes como se o Descartes fosse ele, ou como se o Descartes dependesse dele para ter algum valor filosófico. Ele está apresentando ali as principais teses que ele sublinha da metafísica cartesiana. Mas ele faz isso com muita fidelidade. No entanto, é dentro desse quadro de apresentação fiel daquilo que o Spinoza considerava importante naquela metafísica, e nós vamos ver que muitas coisas que ele considerava importantes realmente eram importantes para qualquer outra interpretação corrente do Descartes, ali também aparece a matriz da diferença filosófica dele com Descartes. E hoje nós vamos tocar num ponto que, que é classicamente considerado como uma dessas matrizes da diferença entre a filosofia do Spinoza e do Descartes, que é a questão da vontade. E, no entanto, nós vamos chegar a essa questão através daquele percurso metafísico que nós estávamos fazendo. Nós tínhamos apresentado até aqui os transcendentais da metafísica clássica do século XVI, e nós vimos como, de alguma maneira, essa classificação está sendo trabalhada pelo Spinoza, à medida em que ele vai fazendo apresentações, definições e classificações mesmo, do ente enquanto ente, do ente em geral. O que é um ente real? O que é um ente de razão? Vamos repassar isso. O ente real é o ente tomado em toda a sua concretude, com todas as suas determinações, com toda a sua informação interna, que os clássicos chamavam de perfeições, com todas as suas determinações internas. O ente de razão, ele é uma abstração feita sobre esse ente real, como, por exemplo, para seguir os mesmos exemplos que a gente vem seguindo nas aulas. Eu posso, numa bola de cristal ou numa bolinha de gude, destacar a forma esférica, né? A ideia de uma superfície equidistante de um centro dado, no espaço. Da matéria vidro, eu posso retirar a forma da matéria e pensar só a forma. E aí, por exemplo, tentar calcular uma aproximação do que deva ser o volume de uma bola de cristal. Tem dois processos para isso, na verdade, e vamos pensar os dois processos. Um, que não abstrai nada.
Muito simples você calcular o volume de uma bola de cristal. Você pega um copo, digamos que ela seja uma bola desse tamanho, tá? Uma bola do tamanho de uma bola de tênis. Você pega um copo grande, graduado, com um volume, e você coloca essa bola dentro da água. O tanto que a água subir é o volume da bola de cristal. Essa é uma forma de calcular o volume de uma bola de cristal, ou de uma bolinha de gude. Você pega um copinho graduado, joga a bolinha dentro, o tanto que a água subir é o volume da esfera, da bolinha de gude. Esse é um jeito. Um jeito, diga-se de passagem, que leva em consideração todas as possíveis imperfeições da superfície da bolinha, tudo. Ele calcula mesmo, ele mede mesmo, não é calcular isso é medir. Ele mede o volume da esfera, da forma esférica abstraída do vidro. Mas também mede o volume da própria bola de gude, porque o tanto de água que se mexe leva em consideração até as imperfeições de forma possíveis, né? A gente chama de esfera, mas vocês sabem que não é possível reproduzir em nenhum material uma superfície perfeitamente equidistante de um centro dado. A gente não conseguiria fazer isso nem com uma tecnologia. A gente pode fazer de uma forma muito precisa, mas de uma forma perfeita, não há tecnologia capaz de fazer. Então, eu chamo de esfera, vejam só, isso é importante, mas o objeto matemático é ele mesmo, nesse sentido, entendido dessa maneira, uma abstração. O objeto matemático é uma abstração feita de um objeto real, a bola de cristal, a bolinha de gude. Nesse sentido, nós vamos chamá-lo de ente de razão. E nesse sentido, nós vamos dizer que o ente de razão não é real. O ente de razão é uma construção abstrata feita em cima de um ente real. O ente real, ele tem toda uma determinação, uma série de determinações concretas, riquíssimas. Por exemplo, pensem o seguinte, vamos tomar um outro exemplo comum nas nossas aulas. O nosso próprio corpo, ele é um ente real. E ele é formado de um número incontável de células. Ora, se eu quisesse conhecer toda a natureza e todo o funcionamento do meu corpo como um ente real, sem nenhuma forma de abstração, eu teria que saber o funcionamento de todas as células do meu corpo agora. O que está acontecendo com elas, dentro delas, a partir delas, nas relações entre elas. Eu teria que ter a ideia, a consciência clara disso, dessa complexidade toda. É óbvio que eu não tenho essa compreensão clara dessa complexidade toda. Não seria um exemplo que o Spinoza daria. Vejam só, o Spinoza daria um exemplo muito pior, porque para o Spinoza, que não é atomista, a matéria é infinitamente divisível cada vez mais em corpúsculos cada vez menores. Essa divisão da matéria em corpúsculos não termina jamais. Tá? Então, para ele, não tem partícula elementar, o processo é infinito para baixo de divisão. Né? Inclusive, ele faz a demonstração disso e comenta isso mais adiante no texto. E para nós, vamos simplificar, vamos pôr só os bilhões ou trilhões, sei lá, de células que nós temos. Conhecer meu corpo concretamente era conhecer o funcionamento disso tudo. Ora, eu não tenho como fazer isso. Então, o que eu faço? Eu faço abstrações. Eu não vou conhecer célula a célula dos meus músculos, mas eu vou estudar o tecido muscular do meu braço, ou o tecido muscular da minha mão, ou vou estudar o meu tórax, ou vou estudar o meu ombro, ou eu vou estudar minhas articulações. Eu vou começar a classificar e a criar entes de razão. Vejam só, eu não estou criando os entes de razão arbitrariamente. Eles estão respondendo a uma necessidade que é posta para mim
pelo próprio objeto real, dentro do qual eu destaco o ente de razão. Então, por exemplo, se eu quisesse compreender qual é a massa, por que uma bolinha de gude tem uma massa tal, eu levaria em consideração a matéria dela. Ela é feita de vidro, o vidro tem uma determinada densidade, eu meço o volume da bolinha de gude, sem levar em consideração, inclusive, que seja uma esfera. Faço aquele truque, coloco ela dentro do copo d'água, vejo quanto subiu. Tenho lá um número com a densidade do vidro, multiplico o volume pela densidade e eu tenho a massa. Tenho a massa da bolinha de gude, a densidade do vidro. Percebam que eu, em nenhum momento nesse procedimento, levei em consideração a forma dela. Eu abstraí a forma dela. Por outro lado, eu trouxe em primeiro plano a matéria dela, que também é um ente de razão. O material do qual ela é feita é um ente de razão. O vidro sem a forma. O ente real é o vidro com a forma. Não a maneira aristotélica, a forma e a matéria constituíram um ente real. Não. Mas uma maneira muito mais direta e simples. As causas produziram, fabricaram numa indústria, as causas da bolinha de gude fabricaram um objeto de vidro que tem uma forma arredondada. E está lá. Não? O objeto com todas essas características. Esse é o ente real. A partir dele eu faço recortes. Assim como a partir do meu corpo eu faço recortes, o tecido do meu braço, meu tórax, meu braço direito, meu bíceps, meus pés, entendeu? São partes do meu corpo que são realmente pertencentes ao meu corpo, mas que eu coloco em destaque, fazendo abstração delas, extraindo. Abstrair quer dizer extrair, pôr para fora. Eu deixo de lado alguns detalhes e focalizo alguns outros detalhes para poder pensar a coisa com mais simplicidade. Ou ainda, eu pego um conjunto de semelhanças e me fixo nesse conjunto de semelhanças, dou um nome para ele e utilizo isso como um instrumento para pensar as relações entre as coisas que são semelhantes. Mas as coisas que são semelhantes devem ser sempre entes reais. O que eu quero dizer com isso? Isso aparece no Tratado de Emenda, mas aparece aqui também, digamos assim, subentendido, pelo menos, nos pensamentos metafísicos. Vocês vão ver isso no capítulo 6º dele. É a crítica que ele vai fazer aos transcendentais, envolve isso. Um pensamento metafísico corretamente dirigido, corretamente desenvolvido, diria o Spinoza, parte do real, pode inclusive se utilizar de entes de razão, mas faz isso sempre para retornar ao real. É claro que nós não podemos conhecer todas as coisas com todo detalhe. É claro que nós não vamos conhecer, por exemplo, nem sequer aquilo que é mais íntimo de nós, que é o nosso próprio corpo, com todos os detalhes. Nós não vamos, quanto mais os outros corpos ou as outras coisas. As nossas ideias, as nossas intenções, elas mesmas às vezes não são plenamente conhecidas por nós. Então nós não vamos cobrar que o metafísico conheça todos os entes reais e quando os conheça em todos os seus detalhes. Ele vai usar abstrações e entes de razão, mas ele vai fazer isso referindo essas abstrações, esses entes de razão, ao ente real como ponto de partida. E depois que ele usar o universal como instrumento, depois que ele usar o ente de razão como instrumento, ele volta novamente para o objeto real na sua complexidade concreta. Esse é o método. É isso que preconiza o Tratado da Emenda. Você sai de um singular, vai para o universal, pega semelhanças, as relações
os entes de razão que você pode construir efetivamente levando em consideração a natureza daquele ente real. Você não inventa entes de razão. Você encontra os entes de razão por abstração. Constrói tudo isso, explica aquele corpo no grau de precisão que você é capaz de explicar, e então você volta para consequências disso que são reais. Novamente, você sai do real e volta para o real. Portanto, vejam só que a metafísica lide com abstrações não tem o menor problema, mas o objetivo da metafísica é o absolutamente concreto. Isso é uma diferença com a metafísica tradicional. Uma certa diferença com a metafísica tradicional, embora outros metafísicos tradicionais também se aproximem de um projeto como esse, é verdade. Mas digamos assim, a metafísica tradicional, ela abstrai, ela pensa que o objeto dela é obtido pela abstração da matéria, o que não quer dizer que todos os objetos da metafísica são imateriais. Existe metafísica dos objetos físicos e materiais. Mas é que quando eu estou pensando ele metafisicamente, eu não estou pensando a matéria dele. Assim como, quando eu estava pensando na bolinha de gude como uma esfera, eu não estava pensando se ela era de vidro. Eu estou pensando essas coisas em separado. Então a metafísica faria, tradicionalmente, uma primeira abstração, que é quanto à matéria, e uma segunda abstração, né, que eu vou tentar explicar de um modo diferente, e vou pôr como se ela fosse a abstração de tudo aquilo naquela coisa que não é princípio. De tudo aquilo naquela coisa que não é constitutivo da forma dessa coisa ser. Duas abstrações para a metafísica tradicional. Para o Spinoza, o processo é um pouco diferente. Nenhuma abstração. Primeiro você aceita o ente como real. Nós vimos um pouco o caráter desse realismo do Spinoza na nossa última conversa. Depois disso, você encontra nesse ente real recortes possíveis de universalidades, a forma esférica, a humanidade no homem, o conhecimento de gramática no gramático, para usar um exemplo do Aristóteles. Embora eu não esteja querendo fazer uma relação entre os dois, o Spinoza não vai ser aristotélico em pontos absolutamente fundamentais e nem platônico. Não, ele não está seguindo o modelo nem do Aristóteles nem do Platão. Platão, nós podemos ver ele criticado lá na Política, quando o Aristóteles rejeita a ideia de uma utopia, e quando o Spinoza rejeita a ideia de uma utopia, e o Aristóteles vai ser criticado pelo Spinoza, na medida em que o Spinoza recusa uma série de construções da metafísica aristotélica, sobretudo a ideia de que uma definição seja feita por gênero e diferença específica. Se distancia dos dois também. Né? Mas eu estou aqui dando o exemplo aristotélico porque nós estamos passando perto de um vocabulário da metafísica do século XVI que era aristotélica. Né? Era aristotélica. Nós tivemos essa dúvida hoje de manhã na conversa e é uma dúvida importante, ela tem que ser sublinhada, tem que ser lembrada por nós mais tarde. O Spinoza está continuando a metafísica do século XVI, sim, mas ele também está introduzindo novas ênfases e criticando essa metafísica em alguns princípios que eram fundamentais para ela. Esse que nós estamos apontando agora, o de que você parte do concreto e não do abstrato, do singular, não do universal, para o universal, e depois você volta para o singular, isso é, o Spinoza é nominalista, ou parece ser nominalista. É muito difícil a gente ficar dando esses rótulos e manter a pureza do rótulo, né? Mas nominalista significaria alguém que não está concedendo realidade formal, eu queria dizer, no mundo, depois eu vou explicar esse vocabulário que é um vocabulário de época, mas realidade no mundo existente.
para os universais. Tá? Os universais não têm uma realidade separada das coisas nas quais eles acontecem. Esse é o ponto do nominalista. E aí há várias soluções para isso. Os okamistas vão dizer que essa universalidade é construída por um certo uso da linguagem ou da língua, né? Tem várias maneiras de você explicar o nominalismo. Outros vão pensar que são aparatos que nós usamos na memória para organizar as coisas e poder falar sobre as coisas. Daqui a pouco vai aparecer isso no texto do Spinoza. A quimera, por exemplo, é um ente meramente falado, porque a quimera é uma contradição. Ao invés de dar o exemplo de quimera clássico, o hipogrifo que eu dei de manhã, eu vou dar um exemplo mais desafiador nesse momento. Pensem um círculo quadrado. Imaginem um círculo quadrado. E vocês vão perceber que vocês não conseguem imaginar. Né? Esse grau de contradição é de tal ordem que essa expressão círculo quadrado é apenas acessível para nós como palavra. Não tem nenhuma imagem associável a isso. Porque nós não conseguimos nem pensar, nem desenhar, nem sequer imaginar o que possa ser um círculo quadrado. Tá? A quimera, ela está nesse grau de impossibilidade, de abstração, ou melhor, de contradição. Porque o problema da quimera não é que ela seja abstrata, o ente de razão também é abstrato. O ente de razão também não é real. Só que o ente de razão é útil. E a quimera, não. Né? A quimera, vamos pensar agora o caso menos radical, o caso do hipogrifo. O que é um hipogrifo? É um cavalo com pata de pássaro, duas asas e cabeça de águia. Isso é um hipogrifo. O hipogrifo, vocês podem pensar, bom, é um bicho que teria sido possível. Sei lá, se a evolução tivesse seguido um outro caminho. Eu acho discutível isso, mas vamos pensar o seguinte: do jeito que a evolução aconteceu, do jeito que nós conhecemos a biologia dos mamíferos e das aves, como ela aconteceu no nosso planeta. Não estou pensando em outros planetas, outras circunstâncias, outras biologias. Eu estou pensando a que realmente aconteceu aqui. O hipogrifo é um bicho impossível, porque ele mistura uma ave e um mamífero, ele mistura genéticas distintas, e ele mistura de uma forma tal que você, observando a teoria da evolução e da formação das espécies, perceberia que é impossível misturar aquelas duas coisas. E nesse sentido, o hipogrifo é uma impossibilidade física, biológica, material. Não é possível haver um hipogrifo, porque as forças que produzem uma águia não produzem um cavalo. As forças que produzem um cavalo não produzem uma águia. E quando você coloca essas forças umas contra as outras, elas não colaboram. Não existe como fazer isso. Tá? A gente pode falar que por engenharia genética alguém poderia logo depois produzir um bicho mutante do tipo hipogrifo. Pode até ser, mas vamos pensar um pouco o quadro que o próprio Spinoza pensava, sem genética. Vamos pensar o quadro com uma mecânica física, material, que explicava a diversidade dos animais, explicava também o movimento dos corpos e tudo isso. Ora, nesse quadro, é uma impossibilidade física que uma espécie dê geração a
uma coisa que não é nem de uma espécie nem de outra, que não é da espécie cavalo nem da espécie águia. E é por isso que o hipogrifo é uma quimera. A esfinge é uma quimera. Cabeça de homem, corpo de leão, e assim por diante. Né? Asas de pássaro, todas essas formas que as esfinges tiveram. São quimeras. Daí o nome quimera é o nome de um desses tipos de monstros que apareciam nas historinhas da mitologia grega, que eram mistos, né? E que são considerados, nesse momento, pelo Spinoza, fisicamente impossíveis. Uma contradição física. Assim como você tem, no caso do círculo quadrado, uma contradição lógica. Se você atende à definição de círculo, você percebe a definição de círculo entendido como o lugar geométrico, a área interna ao lugar, a uma superfície, que é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um centro dado. A circunferência é o lugar geométrico dos pontos, dos pontos equidistantes de um centro dado. O círculo é a área interna da circunferência. Isso é um círculo. Bom, esse círculo tem características que o quadrado, que é a área formada ali pela circunscrição de 4 lados iguais, formando 4 ângulos retos, né? O quadrado tem outras propriedades geométricas por força da sua definição, por força do que nós acabamos de definir agora, que não permite a equidistância dos pontos de um centro dado. Então vejam só, quando eu digo círculo quadrado, eu estou dizendo os pontos do limite da fronteira dessa figura que eu estou querendo dizer para vocês, essa área que eu estou querendo apresentar para vocês, eles são ao mesmo tempo equidistantes e não equidistantes de um centro dado. Isso é uma contradição. Conclusão, está bloqueado completamente o meu pensamento a esse respeito. Eu não consigo imaginar, eu não consigo pensar efetivamente em um objeto assim, ou compreender um objeto assim, mas eu consigo falar gramaticalmente a palavra círculo quadrado. Tá? Essa propriedade da linguagem não é muito discutida no texto. Ela vai ser um problema depois para o Spinoza, lá na ética, lá para frente. Mas essa propriedade da linguagem ela é muito venenosa. Vejam só, a linguagem ela permite, a língua permite, a gramática permite que você forme gramaticalmente termos contraditórios. Aliás, é quase uma figura de linguagem conhecida chamada oxímoro. O que é o oxímoro? É uma figura, na verdade, não é de linguagem, é uma figura de pensamento, na qual você destaca a propriedade de uma coisa através do seu contrário. Então, eu digo fogo que congela, ou eu digo ponta macia, ou eu digo gigante discreto, né? Eu combino qualidades contraditórias para destacar a característica muito especial de uma delas. Isso é um oxímoro. Mas o termo círculo quadrado, se levado a sério, né, se não tiver em um contexto de elocução diferente, é simplesmente incompreensível, é só uma palavra. Como as quimeras também, são só uma convenção de uma historinha. Mas você não consegue, a rigor, talvez imaginar a quimera. Você possa, dá para dizer que a imaginação até certo ponto alcança. Mas você faz isso porque você não é capaz de compreender as causas daquilo que você está imaginando. Porque se você compreende a causa de um pássaro, você não mistura um pássaro com um cavalo.
misturários e bugários aí, né? Esse é o ponto, tá? Então, voltando aqui para a nossa questão. Vejam só, eu tenho agora 3 coisas aqui para discutir com vocês. O ente real, a gente já sabe o que é. O ente real, com toda a sua concretude, que produz efeitos, que está lá no mundo. Lá no mundo não quer dizer lá fora, não. O mundo está aqui. Está aqui no mundo, né? Esse é o ente real. Nós estamos diante dele, as coisas existentes aqui do nosso lado. Todas elas são entes reais. Todas as que têm existência e estão aqui diante de nós, tudo isso daí é ente real. Com uma extrema complexidade. Com cada uma dessas coisas, se vocês se dedicassem a descrever qualquer uma delas, escolham com o olho agora uma e pensem como seria complexo explicar todos os detalhes reais desse ente real que vocês escolheram com o olhar. Essas coisas todas aí, elas permitem a criação nelas de entes de razão. Por exemplo, a tela do computador é retangular. Lá vai. Acabei de extrair dela por abstração um ente de razão, um retângulo, que é uma figura com 4 lados formando um ângulo reto, sendo que cada par de lados é igual, mas não os 4. Só um retângulo. Tá? Não foi uma definição perfeita lá dos elementos de Euclides, mas foi uma definição eficiente. Então tá aqui, ó, isso é um retângulo. Eu acabei de extrair isso da tela do meu computador olhando para ele. Isso é colado ao mundo real. Eu não pensei o retângulo, ou propus a retangularidade da tela por convenção ou por imaginação da minha parte, digamos assim, por um capricho. Não, eu olhei para cá e vi, não, a tela do computador tem 2 lados paralelos mais ou menos do mesmo tamanho, 2 outros lados paralelos mais ou menos do mesmo tamanho, e eles se encontram num ângulo que é mais ou menos 90 graus. Então, isso daqui é muito parecido, é muito próximo, de uma forma bem precisa, próximo de um retângulo, de uma figura geométrica, na qual eu vou levar essas propriedades à perfeição. Então, eu vou dizer que o ângulo no qual os 4 lados se encontram é um ângulo perfeitamente reto, e que os pares de lados do retângulo têm comprimentos exatamente iguais. Pronto, está formado o ente matemático, por abstração. Agora, eu pergunto para vocês do que eu estou falando? Eu estou falando de um ente de razão. Agora, vamos enlouquecer um pouquinho mais. Vamos falar num cavalo com patas de pássaro e cabeça de águia. Agora eu dei um passo extremo. E eu estou falando de um ente que também não existe, porque os entes de razão não existem. E além disso, eles também não são reais, porque o que é real é aquilo que existe em geral e tem essência. Na verdade, tudo que existe tem essência, porque senão não teria o que existir. Mas nós vamos ver que tem 2 tipos de entes, os que a essência é igual à existência, Deus, e os que a essência é diferente da existência, todas as coisas que não são Deus. Bom, no entanto, fechado esse parêntese, voltando aqui para o nosso ponto. O pássaro, que não é real, que tem corpo de cavalo e cabeça de águia e é toda uma mistura, ele não é real de uma maneira diferente daquela que o ente de razão não é real. Tudo bem, a diferença entre uma quimera e um ente real tá fácil. É só a gente não dar uma pirada que a gente sabe. Mas a diferença entre uma quimera e um ente de razão pode confundir. Digamos assim, se nós pensamos, como Spinoza faz, a quimera como uma contradição física, aí a diferença é astronômica. Porque o ente de razão, ele é sempre referido a um ente real, que é o seu suporte, que é o suporte a partir do qual eu construo, por abstração, o ente de razão. Então eu tenho um computador real,
E eu olho para esse computador real e abstraio dele uma forma retangular. Beleza. Por outro lado, a quimera, ela é uma construção feita em cima de partes que não se combinam, que não podem fisicamente se combinar. Então, a quimera não é só irreal, ela é inaplicável ao real. Ela é o grau, portanto, mais afastado da possibilidade de ser um ente pertencente à realidade. E agora, entre o ente de razão e a quimera, existe ainda mais um passo. E esse passo vai ser um passo importante para nós. Eu vou fazer aqui uma prévia narrativa sobre os antecedentes desse passo. Né? Na verdade, até nesse momento, o Spinoza não está seguindo muito, ele está adaptando a classificação das metafísicas da escolástica tardia para a natureza dos entes em geral. Está adaptando para um quadro que lhe é próprio. Mas eu não me lembro de muitos autores que trabalhem com a ideia de ficção. Vamos pensar aqui o seguinte, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei de manhã e que eu tenho usado repetidas vezes. Vamos pensar o Don Quixote, a personagem Don Quixote. Na verdade, vamos pensar a novela Don Quixote. No prefácio da novela, o Cervantes ele apresenta uma série de razões e cita uma série de fontes sobre um tal de Dom Quixana ou Queixada que vivia lá no Toboso, que vivia ali na região do Don Quixote, como se fosse uma pessoa real, que tinha uma história, que tinha testemunhas, havia textos sobre ele, contando a estranha, a peculiar história dessa personagem, que era especial e que se comportou de uma forma muito, ao mesmo tempo, engenhosa e ao mesmo tempo louca, ao mesmo tempo desajuizada, né? Nós diríamos hoje em dia destrambelhada. Vai lá, o autor faz isso na introdução à novela Don Quixote. Mas se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber a brincadeira. Nada disso é verdade. Nunca houve um Dom Quixote, não tem esses documentos. Ele tá forjando a personagem dele como se ela fosse uma personagem real. E, portanto, ele dá antecedentes de histórias das pessoas que falaram sobre aquilo e textos que dão testemunho daquilo, quando, na verdade, ele inventou o Don Quixote do nada. E segundo, percebam o seguinte, isso é muito importante porque é uma piada que o Cervantes está fazendo, e uma piada muito inteligente. Né? Por quê? Porque quem era desajuizado por ser incapaz de discernir entre o que é ficção e o que é realidade era o próprio Don Quixote. E, no entanto, o leitor incauto é levado a fazer o mesmo papel se ele acreditasse em mais nem menos naquela introdução que o Cervantes faz ao Don Quixote. Porque ele vai estar acreditando, não, então deve ter havido um cara assim. Não, não houve. É pura ficção. E é por isso que a gente vai dizer que a personagem Don Quixote é um ente de ficção. Assim como a personagem Drácula, assim como a personagem, para falar os que aparecem mais no cinema, Frankenstein, assim como a personagem
né? Todas essas aí, que são 007, são puras e simples, completamente criadas pelo autor delas, literato. São ficcionadas. Agora vejam só, voltando aqui para o nosso assunto, e agora vai pegar a metafísica em cima do Dom Quixote. O ente de razão não é criado. Eu encontro ele por abstração em um ente real. A quimera não é exatamente criada, mas ela é imaginada a partir de uma construção que é feita com princípios que não se encaixam e dá errado. Agora, o que acontece com personagens literários como Dom Quixote ou com ficções bem construídas que pura e simplesmente não acumulam ingredientes contraditórios e se destroem como ficção, que é o caso da Quimera? Vamos pôr a pergunta em termos mais precisos. O caso do ente de ficção é ou não é diferente do caso da Quimera? É ou não é diferente do caso do ente de razão? E o Spinoza vai argumentar na direção de mostrar que ele é diferente dos dois. Esse é o ponto. A gente poderia se perguntar por que o Spinoza foi se preocupar com a ficção. A ficção que vem de fingimento, é o ente fingido. Eu finjo que ele é um ente, ele tem tudo para ser um ente. Só que nunca nasceu no mundo um Dom Quixote, nunca viveu no lugar que dizem que ele viveu, nunca ele teve nenhuma das características que dizem que ele teve, nunca ele aconteceu. Aliás, não só ele, o Sancho Panza também não aconteceu, a Dulcinea também não aconteceu, e várias das histórias que ele conta ali envolvem outras entidades aí mais próximas de quimeras, algumas vezes, né, que também não aconteceram. É tudo absolutamente fictício. Fake news, metafísica, ente fictício. Parece possível, porque não haveria nenhuma contradição em nascer um Dom Quixote, embora várias das aventuras deles aí ultrapassam um limite. A gente poderia duvidar que elas fisicamente eram possíveis, né? Até ele apanhar dos comerciantes, ou ele se arremeter contra um moinho de vento com uma lança. A gente pode até acreditar, mas tem outras que não sei. O autor é cuidadoso, ele mantém uma verossimilhança sempre no limite, sempre na tensão, né? Mas, de qualquer maneira, o que nos importa nisso tudo, e é o que vai nos ocupar daqui para frente, é entendemos qual é o caráter da ficção enquanto ficção. Por que a ficção não é uma mera abstração como ente de razão? E por que a ficção não é uma quimera, como os casos extremos em que você postula a mistura de coisas que não é compatível? Um cavalo e uma águia. Ou um corpo humano e um cavalo, no caso do centauro, que é outra quimera. Ou a cabeça de homem num corpo de leão, no corpo de touro e com patas de leão e asas de uma águia, que é o caso da esfinge. Né? Por quê? Porque, afinal de contas, nós somos capazes de pensar um possível não existente. Primeiro, vamos fazer aqui uma observação que eu não vou justificar muito agora. Eu pretendo chegar nela mais tarde. Nosso curso termina 18 de dezembro. Acho que ainda dá tempo, se não houver mais feriados na segunda-feira, de eu chegar onde eu quero chegar. Mas
digamos assim, a ficção, ela difere do ente de razão, porque o ente de razão não é arbitrário. O ente de razão é extraído de um ente real a partir dos moldes fornecidos pelo próprio ente real. A quimera é impossível porque, para que ela fosse produzida do jeito que ela é descrita, ela pediria o concurso de forças e de causas que são mutuamente excludentes. Então não dá certo. Entre essas duas coisas tem um espaço possível, né? Que é o espaço das coisas cujas causas eu desconheço. Eu não conheço as causas. Eu não conheço a ordem das causas no mundo, nem o estado da ordem das causas no mundo, que seria capaz de produzir uma coisa assim. Então eu posso dizer perfeitamente que alguma vez na Espanha do século XVI poderia ter nascido um cara chamado Dom Quixote, que confundia livros de cavalaria com verdade e achava que era um cavaleiro num mundo onde a cavalaria já tinha desaparecido há muito tempo, que confundia ficção literária com realidade. É uma questão profundamente metafísica, vocês estão percebendo? A questão fundamental é: o que é isso real? Não é o que é porque o ser não é antes ou nada. Isso é uma formulação canhestra da preocupação absolutamente fundamental. Claro, eu estou dizendo aqui porque eu estou adotando o ponto de vista do Spinoza. Outros metafísicos podem perfeitamente adotar outro ponto de vista e dizer: não, 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 essa questão do real já é uma questão derivada. Bom, não vamos entrar nessa briga. Vamos só dizer o seguinte: do ponto de vista do Spinoza, o real é o problema. E o real é a solução também. Quer dizer, depois que você faz todo esse esforço de pensamento, você faz para quê? Para refinar a tua capacidade de isolar o real enquanto real e se preocupar só com o que importa, que é o que está vinculado ao real. Né? Se preocupar com isso aqui, que é a tua vida concreta, verdadeira, no real, a tua própria existência, né? Como matriz da tua própria realidade. É com isso que a gente tem que se importar. Então vejam, tem uma matriz ética dentro da metafísica. A metafísica não é feita à toa. Ela é feita para que a gente possa compreender qual é a nossa circunstância e pensar a melhor forma de vida. Ela é ligada a isso. Então, voltando ao ponto original. O que era o possível? O possível do Dom Quixote, o Dom Quixote possível, é um cara que vai ser produzido por uma série de causas que eu não conheço. E que eu não sei se aconteceram ou não, porque eu não tenho o recenseamento de todas as causas do universo e o que elas estão produzindo a cada momento. Não tenho o intelecto infinito. Então, o que acontece? Se me perguntarem, pode ser? Eu diria, pode. A gente pode pensar outras personagens, por exemplo, Aquiles. Pode ser? Aí depende. Se a gente pensar que o Aquiles é imortal e só tem o tornozelo dele imortal, não pode. Porque eu posso imaginar, por outro lado, que o corpo humano é necessariamente fadado à mortalidade. E, portanto, não pode haver um cara com um corpo humano que seja imortal, menos no calcanhar. Além do que, é difícil compreender o que significa ser imortal, menos no calcanhar. Aquiles compreendeu, porque foi por aí mesmo que ele morreu. Né? Mas é uma personagem possível? Tirando os excessos da construção da personagem, é. Poderia ter existido um cara com o nome Aquiles. Evidentemente não deveria ser um super-homem como ele é pintado pela Ilíada.
mas com características corajosas, heróicas e tal. Eu não vejo motivo para isso não ter existido. No entanto, eu posso dizer que eu sei, eu posso, então, a partir do Aquiles possível, postular um Aquiles real? Eu posso dizer que eu sei que existiu um Aquiles? Não posso. Então, quando eu digo que uma coisa é possível, eu estou seguindo aqui ao pé da letra o texto do Spinoza, eu estou simplesmente apontando um defeito, uma falta no meu conhecimento do mundo. Quer dizer, eu não sei muito bem como é esse mundo muito grande, muito diferente, muito cheio de coisa. Então tem algumas coisas que podem ter sido mesmo e outras que não. Se você me perguntar como é que foi um cara na Grécia 1700 anos antes da Era Comum, eu sei lá, pode ser, né? Sei lá. Agora, se você, por outro lado, me perguntar sobre a existência, sei lá, do meu vizinho, aí a coisa fica bem diferente. Meu vizinho não é uma ficção. Eu sou capaz de ir lá e atestar a existência dele. Na verdade, ele tem um registro de nascimento, um RG, um CPF. As pessoas aqui são reais. O Dom Quixote e o Aquiles, tirando os exageros do Aquiles, parecem reais. E a gente precisa se perguntar o que é neles que parece com o real e o que é que faz com que eles então não sejam reais. Vamos levar a sério a ideia de explicar o que é ficção. Com toda essa dificuldade que eu estou querendo levantar para vocês. Porque não adianta a gente falar, não, a ficção é uma contradição absolutamente falsa e que é contraditória porque o real não é assim. Isso a gente fala da quimera. Ah, não, a ficção é uma abstração porque a gente constrói abstrações em cima dos seres reais e a gente constrói os seres fictícios. Não, isso é um ente de razão. A ficção parece ser uma coisa distinta. E ela depende fundamentalmente, fundamentalmente, da imaginação. Não que a imaginação seja só a imaginação seja só criadora de ficções. Isso não é verdade. Vamos voltar aqui a uma explicação a respeito da imaginação que precisa ser dada para que a gente não se perca. Ou melhor, para que a gente se perca bem também, porque a imaginação vai dar tanto trabalho quanto a ficção. São duas coisas que vêm juntas e dão trabalho. Bom, mas lá vai, vamos mexer com isso. Então vamos lá. O termo grego originário é fantasia. Essa palavra é grega, né? Que é derivada da ideia de fazer aparecer, a capacidade de fazer aparecer, de uma certa capacidade de evocar, muito parecida com a memória, se vocês quiserem. Eu digo para vocês, se lembrem de quando vocês eram crianças e viram uma praia pela primeira vez, ou viram um rio pela primeira vez. Aí vocês evocam na memória de vocês a imagem do lugar, a imagem do rio, a imagem da praia. Ou digo para vocês, se lembrem de um cachorro e vocês se evocam a imagem de um bicho. Cada um de nós vai imaginar uma coisa diferente. Um vai imaginar um pincher, outro vai imaginar um pastor alemão, outro vai imaginar um dog alemão. Mas todos nós evocamos alguma coisa com isso. Esse poder de evocação da coisa, sem a presença real da coisa, é o que se costumou chamar de fantasia. Tá? A fantasia é isso. Tá? E ela pode ser uma fantasia como mera imagem, e aqui vamos entender isso corretamente.
Imagem aqui não significa um desenho visual. Imagem aqui significa som, gosto, cheiro, tato, visão e a mistura de todas essas coisas em uma só, ou de várias delas em uma só. Uma imagem não é só, por exemplo, a imagem de uma semelhança visual de uma coisa. Ela pode ser a imagem de um gosto. Você pode se lembrar de um gosto e falar de um certo sabor. Ah, aquilo era muito amargo, ou aquilo era muito doce. Isso é uma imagem. Você evoca a doçura e evoca a amargura, o amargor. Você evoca isso com a sua imaginação, sem que você tenha comido açúcar ou tomado vinagre. O fel, né? O óleo de rícino. Sei lá, você não precisa dessas experiências para evocar para você. E olha, esse é o princípio da ficção. É uma evocação. A presença de um objeto não presente. A presença de um objeto ausente. A imaginação faz isso. Né? É uma definição clássica, e não é esse o caso exatamente para o Spinoza. Ela faz isso, mas isso é uma propriedade dela. O que vai interessar o Spinoza é o que constitui a imaginação de uma maneira tal que ela tem essa propriedade. E, na verdade, eu acho que isso acontece tanto para o Spinoza quanto para o Descartes, até certo ponto. Para o Descartes eu tenho mais dúvidas do que o que eu tenho para o Spinoza, isso é discutível. Mas lá vai. Basicamente, a gente tem que pensar a relação entre a fisiologia, o mundo, e aquele que está se relacionando com o mundo através da imaginação. Essas três coisas têm que ser pensadas por nós. E elas são o segredo do que vai permitir a gente entender depois como ficção. A capacidade de evocar imagens. Não? Então vamos lá. Primeiro, por que a imaginação depende da natureza do corpo? Porque tanto para o Descartes quanto para o Spinoza, a imaginação ela é uma mudança no corpo provocada ou pela ação dos agentes externos ao corpo. Por exemplo, alguma coisa me evocou pela semelhança uma imagem passada. E então meu corpo foi lá buscar nele a memória dessa coisa passada. Ou então, alguma coisa me levou a misturar duas coisas que não se misturavam, porque uma me lembrou da outra. Eu senti um perfume num determinado lugar. Fui para outro lugar e senti o mesmo perfume. Falei, nossa, esses dois lugares têm algo em comum. Não tem. Mas como eu senti o mesmo perfume nos dois, agora eles estão unidos na minha imaginação. Tá? Ou seja, a imaginação, ela é uma faculdade que evoca, mas ela evoca as imagens que são auditivas, gustativas, visuais, táteis, não é só imagem de visão. E tudo isso junto, ou às vezes vários desses juntos, vamos repetir isso, isso é muito importante, mas ela faz isso com uma linguagem que vem do corpo. Os 5 sentidos que nós usamos o tempo todo para dizer qual é o conteúdo de uma imagem visual, uma imagem tátil, uma imagem gustativa, são 5 sentidos do corpo. E vejam, no século XVII,
É um grande problema, explicar como é que nós temos memória, isso é, como é que nós guardamos, as informações que nos permitem evocar por um perfume um lugar, quando nós estamos em outro lugar. Vocês vão perceber, aos poucos, que todo esse aparato que a gente está pensando aqui é o que explica a possibilidade da ficção. Mas explica muito mais coisa. Explica o terceiro gênero de conhecimento também. E algumas coisas do segundo, mas certamente o terceiro. Mas, de qualquer maneira, o corpo, ele guarda as impressões. Eles não têm uma biologia neuronal. Eles não têm sequer uma biologia celular. Então, a explicação que o Descartes e o Spinoza vão dar para isso é uma explicação física. Ou seja, isso aparece na pequena física da ética, mas já está presente no Tratado das Paixões da Alma do Descartes, já está presente nos princípios de filosofia e na dióptrica do Descartes. Está lá, está dado lá. Vejam só, o corpo possui partes duras e partes moles. As partes duras não se deformam com o contato com as coisas exteriores. As partes moles se deformam. E há partes do corpo que absorvem essa transformação e ficam definitivamente transformadas pelo contato com o mundo exterior. A memória vai ter que nascer dessas partes. Alguma coisa no corpo retém as experiências fisicamente. O Descartes vai fazer uma explicação interessantíssima. Vamos ter um pouquinho de volta no tempo quanto ao conteúdo científico, se vocês quiserem, anatômico da história. Quer dizer, para o Descartes, o nosso corpo é todo entrecortado de pequenos tubos. Esses pequenos tubos, inclusive o olho tem isso, esses pequenos tubos, eles recebem impacto das coisas exteriores e transmitem esse impacto como se você apertasse um botão neles. Cada vez que você aperta um tubo desses, ele manda uma informação. Vejam, ele não está pensando em nervo. Não está. Ele está descrevendo isso fisicamente. É muito parecido com o nervo, é verdade, mas não tinha biologia celular no século XVII. Então lá vai. Nem ideia de tecido. Então, ele pensa, você bate aqui no dedo. Esse impacto transmite pelo braço, sobe por aqui, vem até o cérebro. O cérebro é uma esponja, onde chegam todos os tubos dos dois lados do corpo. Todos os tubinhos estão aqui. Os dois hemisférios cerebrais aqui. E eles apontam para um ponto central, que para o Descartes era a glândula pineal, que era a residência da alma. Era o lugar onde... Isso o Descartes nunca explicou por que nem como. Era o lugar onde a alma habita o corpo. Não é? Porque a alma não ocupa espaço. Então fica muito difícil você dizer que ela está ali. Mas digamos que ela entra em contato com o corpo, ela se mistura com o corpo através dessa glândula. Por que essa glândula? Porque o cérebro é inteiro com uma simetria bilateral. Tem um lado de cá, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Mas nessa glândula, diz o Descartes, é o único momento em que ele tem um ponto só. E todos os tubinhos lá, cheios de uma coisa que o Descartes chama de espíritos animais, esses tubinhos soltam essa matéria. Quando ela é pressionada aqui, eles transmitem toda essa pressão e soltam na glândula pineal. A glândula pineal se move, a alma percebe o movimento da glândula pineal, interpreta o movimento da glândula pineal e aí ela associa esse movimento a um determinado objeto. Então vejam só,
Eu estou agora tocando o meu dedo aqui. Eu não estou olhando para isso. Mas eu estou sentindo uma pressão tátil no meu dedo indicador da mão esquerda. Eu podia fazer isso de olho fechado, ó. E eu continuo sentindo essa pressão tátil. Eu, por enquanto, de olho fechado, sem ver que é o meu dedo que está fazendo essa pressão, porque eu vi antes que meu dedo estava fazendo e porque eu sei como é o toque, vou dizer, não, é o meu dedo quem está fazendo essa pressão. Mas eu não tenho, de olho fechado, eu não tenho nenhuma prova absurdamente cabal e definitiva de que é o meu dedo. Alguma outra coisa que tocasse a minha mão com a mesma textura que uma caneta, podia me convencer que era uma caneta. Eu, de olhos fechados, tento reconhecer o objeto é uma caneta. Vamos ver. Mas pode ter um objeto muito parecido com uma caneta que eu pego de olhos fechados e sinto a mesma textura. Ó, isso é uma imagem, textura é imagem. É a minha imaginação quem está operando, tá? Eu sinto essa textura, vai lá. Os mesmos tubinhos mandaram os mesmos espíritos animais para as mesmas posições da minha glândula pineal. Só que o que aconteceu? Não era o mesmo objeto. Porque o que a imaginação me entrega não é a natureza do objeto que afetou o meu corpo, mas é a afecção do meu próprio corpo. O como o meu corpo se modificou. Claro que objetos iguais afetam o corpo de maneira igual. O mesmo objeto afeta o corpo da mesma maneira, segundo as mesmas circunstâncias, repetindo as mesmas circunstâncias da afecção. Então, toda vez que eu tomo água, se eu não tenho nenhum desvio de saúde, eu sinto gosto de água. Toda vez que eu tomo vinho, eu sinto gosto de vinho. Né? Então, se eu bebo um líquido de olhos fechados e chego à conclusão que ele tem gosto de vinho, eu vou jurar que é vinho. Como é que vejam como a imaginação é insegura? Né? Vocês estão percebendo o perigo disso? Como a imaginação é insegura? Porque a imaginação ela não me entrega a coisa, ela entrega a reação que o meu corpo tem à coisa. Eu estava aqui falando da percepção, é claro, né? Vocês devem ter se dado conta, porque quando eu bebo vinho eu estou percebendo. Mas quando eu me lembro do gosto do vinho e bebo de olhos fechados, agora eu estou imaginando. Porque eu não tenho percepção, eu tenho a evocação de uma imagem. Né? E a ficção só é possível porque eu posso evocar imagens com a minha imaginação. Eu posso trabalhar o meu corpo. Mas antes disso, vamos ficar um pouquinho mais no Descartes. Então vai lá. Como é que funcionava então a percepção no Descartes? Bom, os tubinhos vão lá, mandam para a glândula pineal, a alma interpreta que é um objeto que causou isso. É por isso, inclusive, que é muito difícil confiar nos sentidos no primeiro momento, porque eles são um mecanismo canhestro, são um mecanismo que pode me enganar a qualquer momento mesmo. Eu posso, com causas distintas, provocar uma afecção semelhante e achar que é o mesmo objeto, e não é. Né? Por outro lado, eu tenho na imaginação o começo, digamos assim, o material a partir do qual eu posso encontrar as relações, as necessidades, eu posso apontar para alguma coisa externa a isso, a essa ficção, que foi a causa dela. Eu tenho na imaginação o sentimento do efeito, que aponta como causa aquele corpo que interagiu com o meu corpo e alterou o meu corpo para que eu fosse capaz de, na minha imaginação, evocar ele. Então, o que acontece aqui nesse instante? Nesse instante, a imagem ganha vida. A imagem ganha independência
do objeto que a causou. E a gente salta para fora da necessidade de apenas perceber. Eu não preciso tomar um outro vinho para me lembrar do gosto do vinho. Eu posso fechar os olhos e me lembrar. Eu posso pensar a cor do vinho. Eu posso pensar o aroma do vinho. Eu posso pensar em um queijo. E misturar essas duas coisas, sem ter nada disso diante de mim. Né? Esse é o poder da minha imaginação. E esse poder é assim porque isso está gravado no meu corpo. Porque não tem outro lugar de onde sair, a não ser do meu próprio corpo. Esses objetos não estão aqui diante de mim. Se eu tenho memória deles, é porque meu corpo ficou gravado com eles. A imaginação é uma cicatriz no corpo. O mundo interage com a gente, afeta o nosso corpo, o corpo fica afetado. As partes do corpo que não são rígidas, as partes do corpo que não são líquidas e móveis demais, ficam marcadas. Em função disso, aqueles tubinhos funcionam de uma forma tal quando são afetados por um objeto externo, ou a minha alma funciona de uma forma tal quando ela tenta voltar aos tubinhos para saber, para evocar a imagem do objeto externo, o caminho de ida e o caminho de volta. E pimba, eu imagino um objeto com as afecções guardadas pelo meu corpo. Sendo assim, a ficção é possível. Vejam só, o ente real não depende de nenhuma ficção. O ente real é real. Você encontra ele na existência. O ente de razão é uma abstração dos entes existentes. Ele não é real. Né? Mas ele se refere indiretamente a um ente existente. E às vezes diretamente. Não tem problema. E ele não é feito ao acaso. Ele é feito em cima daquilo que o ente existente permite que eu faça. Quando, como, por exemplo, eu olhava para a tela do meu computador e abstraía um retângulo. Esse é um ente de razão. Ou olhava para uma bolinha de gude e abstraía a forma esférica. Esse é um ente de razão. Ou olhava para as pessoas e abstraía a humanidade. Isso é um ente de razão. E nós vamos dizer que há muito mais entes de razão nesse sentido do que nós podemos imaginar. Eu estou ultrapassando um pouco a noção de ente de razão da metafísica clássica, mas isso fica para depois. Terceiro estágio, que é agora a ficção. Agora o que acontece não é que eu abstraio a partir de um ente real. É que a partir de um estado do meu corpo, eu evoco uma coisa. Eu evoco, eu trago certas características e as junto em um objeto. E aí eu posso ter dois resultados. Se isso que eu juntei é fisicamente impossível, ou é contraditório imediatamente, círculo quadrado, hipogrifo, centauro, é quimera e é contradição. Quimera, eu não estou pensando nada. No caso da contradição, ainda pior. Eu não estou sequer imaginando, eu estou só falando. Círculo quadrado. Alguém consegue imaginar um círculo quadrado? Alguém consegue imaginar como trancar uma gaveta com a chave dentro? Alguém consegue imaginar como se morde o próprio cotovelo? É inimaginável. Não, essa pode até ser imaginável, mas dói muito. De qualquer maneira, são contradições. Né? A gente fala essas coisas, mas a gente não compreende, nem sequer imagina. Por outro lado, o Dom Quixote, o Drácula, o Aquiles, a Madame Bovary, nós ficcionamos. Nunca nasceu ninguém assim.
Nunca existiu ninguém assim. E, na verdade, nunca vai existir. Como não existia na época em que o Cervantes estava escrevendo, ou na época em que o Cervantes disse que o Dom Quixote viveu, também nunca vai nascer de novo. Aquilo não acontece. No entanto, não é um objeto abstraído do real e não é uma contradição. A ficção, ela é uma construção feita pela imaginação. Ela é uma opinião. Mas o Descartes vai chamar a ficção de um objeto construído pela nossa vontade. E o Spinoza vai apresentar isso assim. Não se esqueçam jamais, no entanto, que o Spinoza rejeita a noção de vontade. A noção de vontade do Descartes não é aceita pelo Spinoza. Embora ele use no texto, vocês vão ver o termo vontade o tempo todo, ele está usando no sentido cartesiano. Né? E possa perfeitamente substituir aquilo que no Descartes era vontade por aquilo que depois, na terceira parte da ética, vai ser o desejo. Né? Qual a diferença entre vontade e desejo? Vamos parar aqui. Num ambiente cartesiano. Tá? E, portanto, do ponto de vista da crítica que o Spinoza faz ao Descartes como uma coisa que está ali no jogo, para eles, né? Para os dois, para o Descartes e para o Spinoza. Então, vejam só, a vontade cartesiana, ela é imaterial, e ela tem que ser imaterial. Por quê? Porque se vocês... Eu dou um exemplo. Não façam essa experiência em casa. Eu não estou incentivando ninguém a fazer isso. Mas se alguém pega enxofre, nitrato de potássio, carvão e mistura, e depois risca um fósforo e joga dentro da mistura, essa mistura vai explodir. É a composição da pólvora. Nitro, enxofre e carvão. Carvão mineral. Nitro, enxofre e carvão. Faz pólvora. Sempre que você fizer pólvora e jogar um fósforo, ela vai explodir. Por quê? Porque o produto formado pela combinação dos três é instável e quando reage, liberando energia, uma reação de combustão que é exotérmica e rápida. Libera muita energia muito rápido e aí explode. Nunca vocês vão ver, na hora que vocês jogarem um palito de fósforo dentro de um pote cheio de pólvora, a pólvora pensando assim, vou explodir, vou explodir. O Hamlet, né? Ser ou não ser? Vou explodir ou não vou explodir? Não, hoje eu estou de bom humor, eu não vou explodir. Não tem como, a pólvora sempre explode. Por quê? Porque reunidas as causas suficientes e necessárias, o efeito é necessariamente produzido daquele jeito e somente daquele jeito. Caso contrário, outras causas teriam sido reunidas para produzir um outro efeito. Ninguém está dizendo que a pólvora sempre explode, mas se você riscar um palito, deixar pegar fogo e jogar, ela vai explodir. Sempre. Tá? Então ela funciona de uma forma determinada. Por que isso? Bom, a explicação que se dava na época é porque ela é material. E ela segue uma causalidade que a matéria segue. Sendo assim, se tem alguma coisa capaz de ser o Hamlet, ser ou não ser, vou explodir ou não vou explodir, essa coisa não pode ser material. E é por isso que o Descartes vai depositar a vontade num espírito imaterial. Porque ele quer conceder à vontade a possibilidade de ficar entre o acontecer e o não acontecer. De ser anterior ao acontecer e ao não acontecer. Anterior. O que significa fundamentalmente que a vontade é indeterminada quanto ao seu efeito,
antes do seu exercício. E para uma coisa ser assim, ela não pode ser material. A pólvora é determinada quanto ao seu efeito antes do seu exercício. Eu sei que se eu misturar enxofre, carvão mineral e nitrato de potássio, e puser fogo, vai explodir. Eu sei isso. Eu não vou fazer esse teste com nitroglicerina, muito menos. Né? No entanto, uma vontade, ela pode se exercer ou não. Por exemplo, do ponto de vista do Descartes, eu poderia levantar minha mão direita se eu quisesse. Eu poderia baixar minha mão direita se eu quisesse. Eu poderia levantar minha mão direita se eu quisesse. Eu poderia baixar minha mão direita se eu quisesse. Eu poderia levantar minha mão direita se eu quisesse. E eu não fiz isso porque minha vontade é espírito de porco. E eu tive a vontade de não levantar minha mão direita. Ou seja, não havia nada que me determinasse a levantar mais uma vez a minha mão direita. Porque eu tenho vontade. Isso é o Descartes, não é o Spinoza. O Spinoza não aceita isso. Essa é a diferença que eu falava para vocês que ia ficar evidente hoje no que diz respeito à relação entre Descartes e Spinoza. E eu estou aproveitando para mostrar essa diferença porque o Spinoza vai usar o vocabulário cartesiano e dizer que a ficção é feita segundo a vontade do autor. E depois ele vai corrigir isso lá na frente, no Tratado Teológico Político e na Ética, mostrando que ela é feita segundo o desejo e segundo o apetite e segundo a inclinação, mas não segundo a vontade. Vamos voltar para a vontade então antes disso. Voltando aqui para ela. Ela é imaterial, porque ela pode produzir um efeito ou não produzir um efeito. E a matéria sempre produz um efeito. Ou não produz um efeito. Não tem E. Não tem alternativa. Essa alternativa da vontade é um arbítrio. Arbítrio quer dizer decisão. E quando a vontade pressupõe alternativas, eu estou dizendo que a vontade pressupõe arbítrios. E é óbvio, não faria sentido para Descartes postular um ente metafísico chamado vontade, que não tem uma causalidade anterior determinada, e depois dizer, não, mas no final das contas ela sempre faz a mesma coisa. Não, a vontade pode não fazer a mesma coisa. É por isso que ela é vontade. Então ela tem arbítrio, porque ela toma uma decisão. No entanto, ela tem livre arbítrio, porque esse arbítrio não é predeterminado por nada anterior. Então, primeiro eu tenho livre-arbítrio, e então eu tenho aqui a vontade plenamente estabelecida. A vontade é uma força imaterial em mim, que é espírito de porco ou não, que levanta minha mão direita quando quer, ou não levanta quando não quer. Ou levanta quando não quer, só para me contrariar, mas ainda assim a partir da sua própria decisão. Em todos esses movimentos que eu fiz agora, se eu pressuponho como Descartes que a minha alma tem uma vontade, que a minha alma é imaterial, e ela tem uma vontade, ela mesma também é imaterial, que é um espírito, portanto, que meu corpo é assombrado pela minha própria alma, né? Então, nesse momento, eu posso dizer que a minha liberdade consiste em ser capaz de, por mim mesmo, determinar, através do meu livre-arbítrio, qual é a posição que a minha vontade vai adotar no momento da ação. Sem que nada nesse mundo tenha forçado a minha vontade a isso, a não ser a sua própria disposição. É isso. Vocês vão perguntar, tá bom, isso é uma descrição da maneira como nós agimos. Eu vou me adiantar um pouco para fora do texto da metafísica para explicar para vocês por que o Spinoza cisma com isso.
E é muito simples. Vocês podem se perguntar, tá bom, essa é a descrição da vontade? Para que serve essa vontade? O Descartes pode dizer orgulhosamente, ela serve porque ela é a melhor maneira de nós descrevermos a nossa liberdade, a maneira como nós nos sentimos livres e dotados do poder de decisão, de deliberação e de livre-arbítrio o tempo todo. Uhum. Mas existem outras formas de descrever como nós tomamos decisões. O Hobbes e o Descartes, por exemplo, o Hobbes e o Spinoza, por exemplo, apresentam duas formas de descrever como nós tomamos decisões. O Spinoza na Ética, o Hobbes no De Corpore e depois no Leviatã, se eu não me engano, que não partem do livre-arbítrio. Pelo contrário, o Spinoza e o Hobbes, os dois vão dizer, quando eu desejo uma coisa, eu já desejo essa coisa. Eu não saí do nada para esse desejo. Quando eu não desejo uma coisa, eu não desejo essa coisa. E quando eu estou indeciso, eu tenho não um, mas dois desejos. O que deseja e o que não deseja, lutando um contra o outro. E a dor da indecisão vem do fato de que em alguns momentos você não deseja, em outros momentos você deseja, e você fica para cá e para lá, levado pelo seu desejo. Mas sempre no final vai haver um vencedor dessa competição, não demora muito. Não demora sequer um instante, sempre há um vencedor. Porque é praticamente impossível um desejo arbitrário como é a imaginação, arbitrária como é a estrutura do nosso corpo, a nossa opinião sobre as coisas. É praticamente impossível você fazer dois desejos da mesma intensidade. Não tem um empate, é praticamente impossível. Para não citar o exemplo clássico do asno de Buridan. O asno de Buridan não quer dizer que Buridan era burrão. Buridan é um monge medieval lógico muito inteligente. O asno de Buridan é o exemplo que o Buridan dá de como matar um asno de fome. Eu acredito que isso jamais acontecesse na natureza, mas eu imagino pessoas que morressem de fome nessa circunstância, tá ok? Que é a seguinte, pendurar duas cenouras, digamos assim, uma à direita e uma à esquerda, de tal maneira que a distância entre elas e a pessoa e o asno que está com fome e gosta de cenoura é a mesma. E as duas igualmente, olha só as condições que o Buridan coloca, a distância tem que ser a mesma e a cenoura tem que ser igualmente apetitosa. Aí que está a mentira do argumento, entendeu? Não existem duas cenouras iguais e também as distâncias não vão ser as mesmas, mas tudo bem, vamos fingir que sim, tá? Se você fizer isso, esse asno querendo essa, tendo que mover a cabeça para cá, ou querendo aquela, tendo que mover a cabeça para lá, se ele não decide qual dos dois desejos é o vencedor, ele vai acabar morrendo de fome. Digamos que seja rigorosamente o mesmo desejo nos dois. Nesse momento, o asno entra em curto-circuito, ele não sabe se ele vai para cá ou para lá. Se ele vai para a esquerda ou para a direita. Talvez ele vá para o centro, então. Piada. Mas ele não sabe se ele vai pegar a cenoura da esquerda ou a cenoura da direita. E vai entrar em curto-circuito. No entanto, o Buridan não deu esse exemplo para dizer que uma maneira cruel de matar um asno. Pelo contrário, o Buridan deu esse exemplo no mais absoluto cinismo. Porque ele sabia, como todo mundo sabe, que se você fizer isso com o asno, ele vai morder uma cenoura e vai matar a fome dele, depois ele vai comer a outra, ele vai comer as duas. E se ele pegou a da direita ou da esquerda, foi por algum motivo que se passou na cabeça dele, que nós nunca vamos compreender. O Hobbes e o Spinoza explicariam assim, o asno não pensou assim, eu tenho vontade... Não, houve um conflito de desejos, de inclinações. E ele foi imediatamente para aquele que era mais forte.
sem consideração de mais nada. Ponto final. Né? Por que esse dilema, então, é importante para nós? Porque para o Descartes, a vontade é indeterminada previamente. E ela precisa, então, do juízo, ou melhor, de uma percepção externa, uma certa estrutura, para que ela determine, então, se ela vai afirmar aquilo ou negar aquilo. Isso garante para o Descartes uma liberdade que é ligada ao nosso arbítrio, e isso coloca em nós completamente a responsabilidade por tudo que nós fazemos. Esse processo de construção da vontade como livre-arbítrio é perfeito para que a gente possa logo depois lançar mão da categoria de culpa, de responsabilidade, de pecado e assim por diante. Tá? Por quê? Porque como a vontade era indiferente e se determinava apenas por si mesma no seu livre-arbítrio, então tudo aquilo que ela fez foi uma escolha dela. E sendo escolha dela, ela é causa daquilo que ela fez. Mesmo que ela seja uma causa concorrente com outras milhões de causas externas, ela está no jogo que produz aquilo que ela fez. Mesmo que a nossa vontade quisesse alguma coisa e a nossa execução incompetente, por exemplo, eu queria fazer mal a alguém, e aí eu fui incompetente no meu plano, e essa pessoa saiu, depois que eu executei meu plano, melhor do que o que ela estava antes, até veio me agradecer, falou, muito obrigado, você me fez um favor enorme, não é? Mesmo que isso acontecesse, eu ainda seria culpado de querer fazer mal a alguém, porque era o que eu tinha decidido autonomamente, sem nenhuma causa externa me obrigando a isso. Por outro lado, quando o Hobbes e o Spinoza estão explicando a ação como decidida pelo desejo, não se trata aí de aceitar nenhuma forma natural ou metafísica de culpa, a não ser aquela que nasce do acordo dos homens entre si, fazendo leis e propondo regras para a conduta. Aí o que você faz é dizer para o cara, você pertence a esse grupo ou você não pertence a esse grupo, porque você age assim ou porque você deseja assim ou porque você deseja assado. Não se trata de construir o pecado, não se trata de construir a culpa, embora ainda se trate de construir um certo conceito de responsabilidade bastante preciso. Tá? Então, quando Spinoza diz no texto que o ente de ficção é um ente construído pela vontade daquele que faz a ficção, na verdade ele corrigiria isso na ética e diria pelo desejo daquele que faz a ficção, pela imaginação. E existe um vínculo muito grande entre esses dois. Por quê? Porque a imaginação é o estado do meu corpo. A imaginação, ela é um dado físico meu que é relido como um sinal de alguma coisa, evocado como sinal de alguma coisa que eu amo ou que eu detesto, que eu quero ou que eu tenho aversão, e assim por diante, que eu temo ou da qual eu tenho esperança. A imaginação evoca o objeto. Por exemplo, vamos pensar isso mais uma vez. No caso do medo e da esperança, o que é o medo? O medo é assim, eu imagino um objeto que eu gosto, e então eu tenho medo de perder esse objeto. Mas ao mesmo tempo, digamos que eu imagine esse objeto como possível, tá? Naquele sentido que nós estávamos definindo possível. Possível é aquilo cujas causas eu desconheço. Mas ao mesmo tempo eu não sei se as causas que mantêm esse objeto vão se manter constantes ou não. Não sei. Não sei mesmo. Então o que eu faço? Eu, ao mesmo tempo que eu temo que esse objeto seja suprimido,
Eu, por outro lado, como eu não sei se as causas estão ali operando ou não, também espero que elas continuem operando. Portanto, ao mesmo tempo que eu sinto medo do lado de cá, o objeto pode ser suprimido. Eu sinto esperança do lado de cá, o objeto pode não ser suprimido. O medo e a esperança sempre andam juntos. Nunca você tem um só. Você tem esperança porque você tem medo, e você tem medo porque você tem esperança. Ou melhor, não é porque. Você tem medo quando você tem esperança, e você tem esperança quando você tem medo. Porque as duas coisas são o mesmo processo causal feito pela imaginação. Eu quero afirmar um objeto pelo qual eu tenho apreço, e eu não quero que ele seja suprimido. Ó. Vejam só, é a imaginação, portanto, quem está. Quero aí não se refere a um conceito operador cartesiano, vontade. O quero aí se refere ao desejo, que é o estado final de todos os meus afetos. O desejo é o resultado final da soma de todos os meus afetos. É o estado atual do meu corpo, com todas as marcas que foram deixadas nele. Isso é o meu desejo, para o Spinoza. Todas as marcas que foram deixadas nele e que agora aparecem para mim como imagens que eu gosto ou não gosto. Né? E mais do que isso ainda, porque tem mais coisas além das imagens. Tem os símbolos que eu construí racionalmente, tem as demonstrações que eu fiz intelectualmente que estão aqui também. Né? E é por isso que depois na quinta parte vai falar, por exemplo, em amor intelectual a Deus, na quinta parte da ética. Mas aqui na metafísica, ele vai falar, o ente de ficção é feito pela vontade. Ele vai falar como se ele fosse cartesiano. Depois vocês vão ver que ele faz uma crítica à noção de vontade, e que ele diz que é um mistério a gente entender como a vontade se determina de um lado para outro, já que não tem causas que forcem ela a fazer isso. Aí é o suprassumo da fidelidade ao cartesianismo como comentador. É óbvio que ele fala, bom, isso é um mistério, quer dizer, eu não aceito isso. Mas, no fundo, ele está dizendo, olha, o cartesianismo coerente, ele pode se dar o direito de falar, não explico isso. Né? É como se a vontade fosse ela mesma um milagre. E, a rigor, se fosse assim, cada uma das decisões que a gente tomou na vida foram um milagre completo. Porque elas vieram de uma força que podia ter ido para cá ou para lá, ou para outro lugar ainda. Para quantas direções diferentes a gente tenha, para quantas alternativas a gente tenha que enfrentar. E bom, diz o Spinoza, uma vontade concebida assim é um grande problema. Né? É um grande problema. Porque ela fica misteriosa, de um lado, e porque ela nos prende a ideia, a um conjunto de pares de opostos que são muito perigosos. Mérito e demérito. Você tem mérito em ter uma vontade boa e demérito em ter uma vontade ruim. Culpa e inocência. Você tem culpa em ter uma vontade ruim e é inocente quando você tem uma vontade boa. Elogio e censura. Você é elogiável quando você tem uma vontade boa e censurável quando você tem uma vontade ruim. E você não pode dizer que a vontade é qualquer outra coisa, senão uma força integral da tua própria alma. Por quê? Porque ela não é determinada por nada externo a ela. E, portanto, você é completamente o responsável, completamente o culpado, completamente o pecador, ou completamente o santo, completamente o inocente, completamente o meritório. Vocês percebem? Todo o peso da ação moral recai inteiramente no próprio agente, sem a consideração das condições externas para a ação dele. É esse o preço do conceito de vontade do Descartes.
Para fechar aqui a nossa conversa, vamos pensar um pouco, eu vou deixar um pouco mais da ficção e da imaginação para a próxima aula. A próxima aula a gente faz sobre imaginação. Para valer. Vamos voltar ali para os exemplos do Descartes, para os exemplos do Spinoza. Vamos pegar um pouquinho do Tratado das Paixões da Alma para falar sobre isso. Mas, antes disso, por que o Spinoza está falando em ficção dessa maneira? Bom, se a gente for ver o Tratado Teológico-Político e a crítica que ele faz à construção teológica, a construção das doutrinas teológicas, que são feitas integralmente a partir da imaginação e, em alguma medida, a partir da razão, a gente já percebe tudo. Né? O Spinoza tem interesse em mostrar como o ente por ficção é, na verdade, uma instituição imaginária. E, a partir disso, tirar conclusões políticas, tirar conclusões teológicas, tirar conclusões de toda a ordem. Teológicas, diria, teologia reversa, sei lá. Né? E, por outro lado, por um motivo ético. Porque é justamente esse conceito de vontade que permite que se construam éticas cujo objetivo é julgar as pessoas pelo mérito, pela responsabilidade ou pela culpa. E o Spinoza vai dizer ali claramente, no primeiro capítulo do Tratado Político, mas claramente é uma obra de maturidade dele, portanto, ele morreu escrevendo essa obra, ele estava ali no auge do pensamento dele. Ele vai dizer: a nossa função não é nem reprovar, depois eu falo sobre os trabalhos, nem reprovar, nem diminuir, nem desprezar os seres humanos, quando a gente pensa, por exemplo, a política. Mas outras coisas também, a ética e assim por diante. A nossa função é compreender. A vontade rompe com esses dois compromissos. Porque se ela é indeterminada, a natureza do funcionamento dela é um mistério. E, por outro lado, do ponto de vista ético, ela permite justamente fazer isso. Condenar, culpar, julgar. Né? Antes mesmo de compreender, ou melhor, sem inclusive compreender. Porque por que a vontade de um cara vai para um lado e não para o outro é uma coisa perfeitamente inexplicável. Porque a pessoa tem livre-arbítrio e ela poderia a qualquer momento ir para o outro lado ao invés de ir para esse. Vocês percebem o veneno? As duas coisas se tornam... Você para de compreender as pessoas e você começa a julgar as pessoas. E as pessoas mesmas param de se compreender e começam a se julgar. Né? A julgar as próprias forças que as constituem. Quer dizer, toda a terapia que tem ali na quarta e na quinta partes da ética, tem uma terapia ali. Ela diz respeito a nós nos curarmos do conceito de culpa, que não permite que nós sejamos capazes de perceber a verdadeira natureza do nosso desejo, nem compreender o quanto a verdadeira natureza do nosso desejo é compatível com a nossa própria essência. Esse é o ponto. Então vejam só, a ficção, que é aquilo que a gente constrói pela imaginação ou pela vontade, mas não tudo, não é? Porque há coisas que a gente constrói pela imaginação que não é ficção. No entanto, sempre corre o risco de ser. E é por isso que o conhecimento imaginário é inseguro. Não porque ele seja errado, mas porque ele pode ser errado. E segundo ponto importante sobre a ficção,
que também destaca a ficção do ente de razão e da quimera, né? A ficção, ela permite, sem dúvida nenhuma, que eu pense variações sobre a minha experiência real. Que eu pense como seria um mundo no qual viveu um tal de Dom Quixote. Ela permite uma série de coisas e até aí ela não tem veneno algum. Mas se, no entanto, eu passo a confundir o ente de ficção com o ente real, assim como acontece quando eu passo a confundir o ente de razão com o ente real, aí nesse caso eu tenho um problema. Por quê? Porque o único ente existente é o ente real em sentido estrito. Esse problema é um pouco menor com o ente de razão, porque o ente de razão é uma abstração construída em cima de um ente existente em sentido estrito, um ente concreto, cheio de determinações, hipercomplexo, né? E que eu não vou conhecer senão abreviando uma série de coisas com conceitos que são entes de razão, né? Sem o menor problema. Mas isso tudo ligado a um ente real em cima do qual eu faço essas abstrações. A ficção pode fazer um descolamento completo do real. E é nesse momento que a imaginação precisa ser emendada pelo intelecto. É nesse momento que ocorre uma emenda do intelecto. Isso quer dizer, é a imaginação ficcional mais desvairada que tem que ser trazida novamente a relação com o real, né? Pela construção ali do, do conhecimento intelectual. Na medida em que isso é possível, porque tem certas coisas que vão permanecer para a gente apenas imaginárias. Não tem problema. São algumas coisas essenciais, a nossa liberdade, a nossa ação concreta, tal, que tem que ser fundadas a partir dessa emenda do intelecto sobre a imaginação, para que a gente não vire Don Quixote, que confundia a ficção com realidade, né? Esse é o ponto. Agora, uma outra observação importante, só para fechar, porque o nosso tempo está acabando, e eu vou falar sobre imaginação para valer então na próxima aula. Mas o Descartes também tem bons motivos para pensar em ficção, porque na prova da existência de Deus a posteriori, que ele dá na terceira meditação, ele pensa no caráter das ideias fictícias. Ele está tentando responder a um ateu que diria Deus é uma ficção dos homens. Então Descartes, preocupado com isso, vai atrás das ideias fictícias e fala, bom, eu não poderia fazer uma ficção de um infinito dado em ato, uma ficção de uma coisa que me supera infinitamente. Então, se existe uma ideia de Deus em mim, a única coisa que pode ser causa da ideia de Deus em mim, eu estou simplificando demais e até estragando um pouco a prova, mas a única coisa que pode ser causa dessa ideia de Deus em mim não é uma ficção, é o próprio Deus. Então Deus não é ficcional. Mas ele passa pela ideia da ideia fictícia. E o Spinoza parece estar fazendo o mesmo caminho, quando na verdade ele já está aproveitando para fazer uma coisa que vai aparecer explicitamente no Tratado da Emenda do Intelecto. Ele está pegando essa distinção só para mostrar em que momentos a nossa relação com o mundo é efetiva e em que momentos a nossa relação com o mundo patina. Portanto, nos trata de uma coisa contra a ficção. Vejam só, qualquer pessoa que gosta de literatura e respeita a literatura sabe o valor da ficção. A ficção é uma capacidade absolutamente maravilhosa e talvez seja a única capacidade propriamente humana. Se é que existe uma, essa daí é uma boa candidata. Agora, quando a ficção ultrapassa o seu quadrado
e passa a ser tomada pelo real, aí começam os nossos problemas. Mesmo porque nós não queremos, do ponto de vista ético, diria o Tratado de Emenda, um bem supremo fictício. Nós queremos um bem supremo real. Faltam 10 minutos. Bom, então peraí. Nesses 10 minutos eu quero só então dizer mais algumas coisas. Primeiro, o trabalho é para dia 18 de dezembro. E ele vai ser assim. Vocês podem fazer um comentário a um argumento de qualquer trecho dos pensamentos metafísicos, tá? Qualquer trecho que vocês escolherem. E eu vou para a semana que vem mandar para vocês por e-mail uma prova com 3 questões, que vocês me respondem até uma semana antes do dia 18 de dezembro, tá? E aí, a maior das... Eu não vou fazer média. A maior das notas é a nota final, tá bom? Tudo isso pode ser mandado por e-mail, pro e-mail ali do SIGA, tá? E eu tento passar as notas, então, o mais rápido possível para vocês, tá? Porque a gente já está chegando perto do dia 18 de dezembro, por incrível que pareça. O ano já tem até decoração de Natal na rua. Então, é isso, gente. Tudo bem? Tudo certo, Paulinho. Então tá legal. Eu vou parando então a gravação, nós paramos por hoje. Hoje foi um pouco moedor de carne, né? Mas é bom porque na próxima a gente vai se divertir com a imaginação. Tá bom, pessoal? E eu espero que não tenha mais feriado na segunda-feira. Agora eu gostaria que os feriados fossem na sexta-feira, né? Mas então, até lá, gente.